E aí, tá no ar, começando aí o segundo hangout do Resistência Podcast. Fala aí, grande Will. Fala, Rodrigo. Beleza, cara? Com um delay gigantesco aí, né? Pô, nem fala, cara. Eu liguei o fax modem há pouco tempo, aí a minha internet está de 56K. A fornecedora de internet, cujo não posso falar o nome, ou não devo, tá fornecendo uma internet ridícula. Uso de escada, acho que seria mais rápido. A internet no Brasil é complicado, né, cara? Bem complicado. Pô, eu acho que vale até um hangout sobre isso daqui a um tempo. Vou te falar. Internet brasileira, Mas né? a internet brasileira, não a mimizenta, a que chega na sua casa. Verdade. Mas e aí, sobre o que a gente vai bater um papo aí essa semana aí? O que rolou essa semana aí de mais complexo aí? Então, cara, foi o caso da Bianca Toledo, que repercutiu muito forte, né? Seja na mídia gospel ou seja na mídia secular. Acho legal você explicar primeiro quem é Bianca Toledo, porque minha esposa me falou que era Bianca Soares, eu fui pesquisar, e Bianca Soares é um travesti, entendeu? Foi complicado. A Bianca Toledo é uma missionária, tá? Ela tem uma igreja, se não me engano, o nome da igreja é Uni, algo parecido com isso, não lembro o nome da igreja dela, lá na Barra da Tijuca. Ela se tornou missionária depois de acontecer um milagre na vida dela, ela quase morreu, em resumo, assim, ela quase morreu, tá? E ela foi resgatada praticamente da morte e Jesus a curou, na verdade é essa. Milagre na vida dela. Uhum. Total. Não tinha nada, o médico, papo do médico olhar assim, pô, vai morrer, é só esperar quando? Quem viu as fotos assim é bem chocante, né? Muito chocante. E ela se converteu após esse milagre na vida dela. Ela, atualmente, ela estava no segundo casamento e ela acusa o marido de pedofilia. Sim. Também pastor, né? Que também é pastor da igreja. Os dois eram pastores da igreja, né? Uhum. Ela está acusando o marido de pedofilia. O filho não é dele. O garoto era enteado do cara. 5 anos de idade, né? Isso, 5 aninhos de idade. Tem até um papo de que esse cara estava incluído numa rede de pedófilos. É isso aí, eu só vi por você mesmo, assim, eu não vi na mídia falando a respeito disso, não. Eu achei uma fonte, mas a fonte não era muito. Depois eu vi que a fonte não era muito confiável. Então, essa última informação não é confirmada, de que ele seria integrante de uma rede de pedófilo. Mas, com rede ou sem rede, o cara é pedófilo. Muda o fato, né, do mal que ele fez. Né? Muda o fato do cara ter abusado de um menino de 5 anos. E eu acho interessante a gente tocar na repercussão que isso teve. Hoje eu estava vendo a primeira repercussão de mais ou menos uma semana, a igreja fechou. Ela fechou a igreja. Eu vi hoje no noticiário de que ela encerrou a igreja, né, que ela tinha com o marido. Isso ela fechou mesmo. A sigla da igreja é AME. Isso, era um. Link aqui agora. Associação Mundial de Evangelização. Aí. Ministério AME. Mas segue aí. É como se fosse uma comunidade, né? A verdade é essa. É uma comunidade lá na Barra da Tijuca. Primeiro foi. Esse assunto surgiu na imprensa quando ela fez um vídeo e jogou no YouTube. Jogou no Facebook e depois foi para o YouTube, no qual ela denuncia o cara. Disse que ele estava no hospital psiquiátrico porque ele estava com um surto psicótico. Eu creio que isso exista, mas o surto psicótico pode ser um subterfúgio, um desvio de caráter. Entendeu? A verdade é essa. Ele pode ter ficado muito revoltado e
e simplesmente querendo partir para cima dela. Pode ser, pode não ser, não sei, tô conjecturando. Uhum. Mas aí ela soltou que ele tinha tendências homossexuais, sempre teve, e que ele abusou do filho dela. Baseado nisso, no que ela falou, começou o julgamento de pessoas, os assuntos e Will, deu muito ruim a sua conexão aí, cara. Você começou a falar a respeito do julgamento, de repente travou o teu áudio aí. Melhorou agora? Isso, você falou do julgamento que começou após ela publicar e segue aí. Isso, o primeiro foi o julgamento. Depois que ela publicou o vídeo, começou o julgamento do cara. Disse que ele tinha aquilo mesmo, porque ele era um desgraçado. Segunda vertente de hoje foi a vertente que falou que ela estava errada, que ela tinha que lutar pelo casamento dela. Olha só, né, cara? Difícil, né? Casamento não poderia ser desfeito por nada, que casamento era assim. Terceira vertente, dizendo que ela foi errada por ter colocado um cara que ela não, por ter se aproximado dele através de corte, né, do sistema de corte, e ela colocou o cara debaixo do teto dela, um cara que ela não conhecia direito. O sistema de corte é aquele que as pessoas não se relacionam com muita proximidade, né? As pessoas ficam à distância, orando e tal, durante um tempo, não se beijam, não se abraçam, mal se conhecem, assim, né? Esse é o sistema de corte, né? O sistema de corte é o sistema matemático, eu chamo de sistema matemático de relacionamento, sendo que o relacionamento é químico, não é matemática. Sabe? E essa questão, a babá já meio que avisava, assim, que a criança foi muito nervosa perto do cara. Sabe? E a criança teve umas atitudes muito estranhas. E a quarta vertente, foi uma vertente, acho que foi a pior de todas, que os dois eram responsáveis e que tinham que cuidar da casa da criança. Muito maluco, cara. Não entendi, os dois eram responsáveis? Ué? Os dois eram responsáveis? Os dois eram responsáveis, ele pelo ato, ele pelo ato, ela pela omissão e guarda a criança. Guarda a criança deveria voltar para o pai. Então, o próprio pai hoje disse que estava preocupado com a exposição. Que a dor dela, muito pelo contrário, entendeu? O que ela está sentindo, a raiva, a agonia, a angústia, para depois ser exposto. Ela logo assim que aconteceu. É que o seu áudio falhou aí de novo aí, mas ela logo assim que aconteceu a situação, que ele foi preso, ela foi para a internet, né, falar a respeito disso, e não sei se de repente foi a coisa mais acertada jogar isso publicamente, né, mas ela era uma pessoa conhecida publicamente, e talvez tivesse muita gente, devido a essas vertentes aí, cada um jogando uma conversa a respeito, um julgamento a respeito, ela tenha se visto na necessidade de explicar alguma coisa, né? E, de repente, sei lá, talvez não tenha sido o mais acertado nesse primeiro momento, né? Mas a gente não, jamais julgar ela por causa disso, né? Foi uma decisão que ela tomou e ela não tem erro nessa história, né? O errado, se realmente ele cometeu o que ela disse, porque a gente só ouviu a versão dela, né? Ele foi, não estou defendendo ele, mas, enfim, a gente só ouviu a versão dela. E acho que ele está sendo solto já essa semana, né? Com tornozeleira eletrônica, vai, acho que no primeiro momento, responder em liberdade. Não pode chegar perto dela nem do menino e tal. Mas jogar qualquer carga de responsabilidade em cima dela e do menino, se não tem nada dito a respeito disso, poxa, de uma crueldade tremenda, né, cara? Não, Total, cara. Primeiro, vamos fazer o primeiro disclaimer aqui. Pedofilia é abominável, ponto. Qualquer crime relacionado a sexo,
seja com adulto, seja com criança, seja com homem, seja com mulher, seja estupro, seja pedofilia, seja qualquer coisa. É abominável. A gente do Resistência Podcast, a gente acha errado. Entendeu? É mega errado, entendeu? Para não deixar margem de interpretação dúbia aqui do que a gente está falando, tá? Sim. Segundo, o cara ser solto como medida protetiva é padrão, tá? É comportamento padrão da justiça. Uhum. Podem falar, mas ele deve estar preso, tem que ter prova. Se não tiver prova, que funciona nesse país é a lei da criança e adolescente. Uhum. Os juízes defendem mesmo a criança e o adolescente, os juízes partem para cima mesmo, sabe? E tem que partir. Tem que partir porque é o certo. Sim. Só que o meu problema com a situação foi a espera disso, sabe? Eu achei muito, muito recente para ela chegar e expor de uma forma muito, muito agressiva. Deveria ter um momento de fazer isso. Eu não sei se esse era o momento. Eu vou te ser sincero. Mas às vezes a questão do choque, Will. A pessoa está tão chocada, tão desnorteada, que a pessoa também não raciocina direito. Ela quer, de repente, dar uma satisfação e expor a dor dela com os seguidores, né? Sim. De repente não são as pessoas ideais para você compartilhar certas coisas muito pessoais, mas talvez ela poderia também estar sendo já atacada já via internet, né? E tomou a decisão assim. Pode ser. Talvez a gente está discutindo até a coisa errada nesse caso todo aí, né? Que é ela ter feito o vídeo ou não. Verdade. Né? Verdade. Eu acho que vale aqui discutir a questão da corte, cara. Sabe? Vale discutir a questão da corte porque foi o que eu falei, é muita matemática importante. Você tem que conhecer a pessoa. Mas eu não quero ter um contato. Putz. Eu acho que você tem que ter o conhecimento da pessoa. Eu não estou falando de sexo, não é disso. Estou falando de ser humano. Você conhecer a pessoa que você está ansiando alguma coisa, sabe? Ninguém consegue fingir o que não é durante muito tempo. Ninguém consegue fingir, sabe? Quem acha que consegue fingir alguma coisa é um idiota. Simples assim. Porque vai chegar uma hora que a tua máscara cai. Agora, existe uma pressa, principalmente dentro da igreja. Olha o Muniz aí, ó. Do nada. Fala aí, galera. Beleza? Chegou atrasado, mas cheguei de na área, se derrubar é pênalti. Olha aí. Foi bom você ter entrado, eu estava falando da corte. Foi muito bom você ter entrado. Foi muito bom você ter entrado. Por quê? Porque você vai fazer testemunho de corte. Sim. Na realidade, a gente já conversou no WhatsApp. Eu já tô entrando e tô saindo já ao mesmo tempo, porque eu tô... Hoje tem uma festa de... Hoje tem pagode, eu tô sabendo. Filho, eu só entrei para dar um alô aí pra galera aí do Resistência e dizer que estamos juntos aí. Então beleza, cara. Falando aí que esses caras sabem que estão... Então, beleza, boa festa aí pra você, cara. Valeu. Boa festa, Muniz. Abração, cara. Tchau. Valeu. Muniz só veio atrapalhar mesmo seu raciocínio. Esse foi o Rodrigo Muniz, senhoras e senhores. Cortando... O pipeiro cortando a linha. Não, vamos lá. Mas eu lembro o que eu estava falando. Sistema de corte. Hoje em dia existe um desespero muito no meio gospel. No meio gospel não, dentro das igrejas mesmo, de você chegar e você casar para você ter... Com certeza eu vou tomar pedra porque eu vou falar, mas ok. Para você ter a legalidade de fazer sexo. Para você ficar legalmente conseguir fazer sexo. Entendeu? Porque as pessoas elas estão valorizando o errado. Elas estão olhando para o lado errado. Em vez de você valorizar o relacionamento com a pessoa, estar com a pessoa, amar a
pessoa, querer ter uma pessoa pro resto da sua vida, quando você é jovem, você pensa nisso, mas você valoriza também a questão do sexo. Então veio para tentar anular isso, sabe? Para tentar massacrar esse lado, esse instinto sexual que é um instinto natural do homem. Não é algo não natural, sabe? Infelizmente, dentro das igrejas, isso é tratado como não natural, sendo que é natural. Ponto. Então, quando você, na sua irresponsabilidade, você corteja a pessoa, vai lá, vocês passam mais tempo orando do que se conhecendo. 6 meses é o homem alguma coisa confirma, ou seja, o seu coração ou alguém externo. Eu já cansei de ver, chegou um profeta, uma profetisa, aquele varão que você está orando é o homem de Deus para a tua vida. 3 anos depois, o cara mata a mulher. Sabe? O cara não está pronto para aquilo, o cara mata a mulher. Ou então... Assim, só para afirmar aí, eu sei que para ficar claro, né, como você mesmo disse, a gente não está falando de o jovem cristão se conhecer dentro de um relacionamento e relações sexuais, não é disso. Você está falando do instinto sexual que é natural ao ser humano, né? Que parece que quer se frear ou se anular isso, né? Não é, a gente não está falando de relação, está falando de instinto natural do ser humano. Né? Exatamente. É um instinto que é inerente ao homem mesmo, é algo do ser humano, seja homem, seja mulher, não importa. Isso está na pessoa. Ele existe. Ponto. Não, ele existe, não pode ser ignorado. Com isso, no que eu acredito que a corte fale, em conhecer a pessoa que está com você. Valoriza-se muito a questão de orar, a questão espiritual da coisa. A questão natural não se valoriza muito, sabe? Não, porque eu vi a história dela com o marido dela, e foi mais de 1 ano para eles beijarem na boca, tal, aquela coisa toda. Eu também não quero botar tudo num balaio de gato e falar, tá errado. Não, tem regras e tem exceções. O que é regra, o que é exceção, não me julgar aqui. Mas existem os dois lados. Relacionamentos que dão errado, como foi isso que aconteceu, e relacionamentos que dão super certo. Sabe? Agora, é importante deixar o recado aqui que as pessoas têm que se conhecer, sabe? Não estou falando... Vou falar de novo. Não estou falando sexualmente. Estou falando conhecer a pessoa. Porque num relacionamento, sexo não é tudo. Relacionamento, sexo não é tudo. Tem um pastor de fora que ele fala algo bacana, que ele fala assim, quando você chegar aos 50 anos, que você não vai ter mais aquela vitalidade, vocês só vão ter um ao outro. E aí, como é que vai ser? Seus filhos já vão estar crescidos e casados. Vai ser só você e a sua esposa. Depois de 30 anos juntos, como é que vai ser? E a gente vê uma quantidade grande de casos assim, que as pessoas se conhecem, se apaixonam e em muito pouco tempo assim, já estão casadas, né? Eu conheço um caso próximo aqui de uma pessoa que está namorando um rapaz de uma igreja pentecostal. Ela é de uma igreja pentecostal, na verdade, e o pastor está forçando uma barra para que eles se casem logo. Estão namorando acho que há 3 meses. E lá eles dão uma importância tão grande assim a esse direcionamento do pastor que eles já estão arrumando tudo para se casar com 3 meses. Então, se parece que no intuito de antes que aconteça alguma coisa pior, né? Pior, entre aspas, né? Assim, antes que estão namorando aí, daqui a pouco estão fazendo sexo, vamos legalizar isso e vamos botar eles para casar. 3 meses namorando. É aí que entra a questão. Não houve a questão da corte, né, por um lado, mas por outro lado também não houve a questão do namoro, da convivência, da conversa, do dia a dia, para que se conheça e ver se realmente se há química, se há amor, se há uma série de coisas. Né? Então, assim, se daqui a 1 ano esse casamento acabar, o pastor vai se responsabilizar por isso?
né? Quem forçou a barra vai se responsabilizar por isso? Não vai, né, cara? Então, assim, desculpa, são dois extremos, né? Por um lado, a corte que impede um pouco esse relacionamento diário, ali, o contato mais íntimo no sentido de intimidade diária, assim, né? Não sexual, propriamente dita. E, por outro lado, tem o pastor lá que apressa tudo, né? Vamos botar para casar logo aí para não dar problema. E pode estar causando um problema do mesmo jeito, né? Problema. Exatamente. Entra no mesmo problema. Cara, o que acontece? Ele é calcado em 3 pilares: amor, cumplicidade e respeito. Não necessariamente nessas 3 ordens. Nessa ordem, no caso. Quando um desses pilares se quebra, a tendência a isso mergulhar para o fundo é muito grande, sabe? E esses 3 pilares você constrói um namoro. Você constrói um namoro. Você ser cúmplice de alguém, sabe? Você ser... por exemplo, vou dar o teu exemplo que você é casado. Tem coisas da Elaine que só você sabe e coisas suas que só ela sabe. São cúmplices um do outro. Isso é fantástico, sabe? Só que quando você não tem tempo de desenvolver isso num relacionamento, fora casamento, pela simples expressão de casar para estar legalmente liberado para fazer sexo, cara, você cria casamentos doentes, maridos doentes, entendeu? Seres humanos doentes, independente qual seja a doença, se for estresse, se for agressividade, se for qualquer coisa, cara, sabe? Essa questão é muito perigosa, As pessoas acham que casamento é brincadeira. Não é, cara. O casamento não é brincadeira. Uhum. Eu acho que deveria ter um bom senso, tanto dos líderes quanto dos liderados. Às vezes você está no meio de uma comunidade, a comunidade te pressiona, porque você está solteiro há 10 anos, sabe? Aí surge uma pessoa junto com você, querendo que você case no mês seguinte. Não é assim que funciona. E muitas vezes usando esse subterfúgio de que foi a pessoa que Deus separou para você, né? Como se essa pessoa fosse perfeita, não fosse dar problemas, não fosse dar alteração. E muitas vezes é até a razão do término de um relacionamento, né? Isso é muito complicado. Eu posso falar assim por experiência própria, assim, eu e a Elaine, a gente se conheceu e num período até curto de tempo a gente estava casado, né? Mas foi uma experiência muito pessoal, sabe? Assim, a gente orava também muito a respeito disso. Eu tive algumas respostas pessoais de Deus, assim, que eu busquei em oração e algumas coisas foram respondidas. Mas eu tenho a consciência de que Deus colocou ela na minha vida, sabe? Assim, era o que eu precisava. Mas eu também tenho a consciência de que se eu não fizer minha parte e se ela não fizer a parte dela, Deus não vai transformar a gente igual aqueles bonequinhos do casamento que estão ali atrás, não vai tornar a gente 2 bonequinhos e ficar junto ali para sempre, né, cara? A gente tem que fazer, a gente tem que construir isso, sabe? Eu vejo que a forma como aconteceu, eu creio sim que Deus fez os rumos da gente se cruzarem, mas a partir daí a gente tem que assumir nossa responsabilidade, né, cara? Regar plantinha, né, Rodrigo? Todo dia regar plantinha. Agora, voltando para o caso da Bianca, eu acho importante também a igreja se posicionar dando apoio para ela e dando apoio para ele, sabe? Que ele se arrependa. Pague pelo que ele fez. Se ele fez, tá? Enquanto não tem prova, ninguém é culpado. A verdade é essa. Tá? Se ele fez, que pague. Quem não se defende vagabundo, não se defende bandido. Entendeu? Ainda mais, principalmente desse tipo de crime. Não Deu uma trava aí, Will, do seu áudio novamente aí, mas você falando dele especificamente, eu espero que isso não gere revolta nos cristãos, né, cara? Porque o chamado de Cristo, a morte de Cristo na cruz é para ele também, né?
É para ela que é a pastora, certa na história, a mãe da criança que está sofrendo, né? E para ele também, que é o pecador que errou, como a gente também erra, às vezes, em níveis menores ou em outras áreas, né? Mas nós erramos também. E que a gente se lembre de orar por ele também, né? Ele também é um ser humano, tem pais, provavelmente, né? Tem pais, tem irmãos, né? É um ser humano. E carece também da glória de Deus, né? Mas isso não exclui de que ele pague pelos erros que ele cometeu, né? Diante dos homens, da justiça dos homens também, né? Com certeza. Todo erro é passível de perdão, passível de punição. Ponto. Tem assim que funciona. Tem consequências, né? Ele vai pagar, cara. Pronto. Agora, mas que no meio disso tudo ele encontre a graça. Sim. Agora, é um absurdo você ver cristãos aí forçando a barra para que ela não tenha o direito de dissolver o casamento dele. E na fala dela você percebe ela dizendo que ele já tinha, acho que é questão da homossexualidade latente, tal, alguma coisa assim, mas dando a entender que isso dá o direito da dissolução do casamento dela. Você percebe na fala dela, ela tipo querendo dar uma justificativa legal, assim, para que o casamento fosse desfeito e tal, porque o pessoal entra nessa neurose, né, cara? E, poxa, você vai... É claro que ela não está dando importância para essas pessoas porque ela tomou a decisão dela. Mas na cabeça de quem fala isso, ela deveria manter um pedófilo dentro de casa. Você tem que perdoar, tem que conviver com ele e sair para trabalhar e deixar seu filho com ele porque você casou com ele uma vez, pronto, acabou, né, cara? É perverso, cara, isso. Pô, isso é loucura, cara. Sabe por quê? É você pegar a forma... É o que Jesus fala acerca do sábado. Sabe? O que é importante no sábado? A lei. A lei foi criada por causa do homem e o homem foi criado por causa da lei. Sabe? O casamento foi instituído por causa dos homens ou os homens são instituídos por causa do casamento? Cara, ela não é obrigada. Ela não é obrigada simplesmente a manter um cara daquele dentro. Não é. Ponto. Fim de papo. Não. Sabe? Ela pode perdoar o cara, mas não precisa... Sabe? É um negócio absurdo isso. Ela tem o direito de falar, ó, não quero mais. Ele errou, para mim esse erro não tem perdão. Para mim... As pessoas têm a tendência a achar que perdoar é voltar tudo como era antes, né? E às vezes você convive com uma pessoa que te fez muito mal mesmo, e você resolve perdoar essa pessoa. Você perdoou a dívida dela, né? Tem um pastor, muito amigo meu, que costumava dizer que perdoar é ficar no prejuízo, né? É você resolver, decidir ficar com o prejuízo. Isso é perdoar. Mas você sabe que aquela pessoa, a convivência com ela te faz mal, extrai o pior de você. Né? Você não é obrigado a conviver com essa pessoa, você não é obrigado a ser amigo de novo dessa pessoa, você não é obrigado a viver casado com uma pessoa que te faz mal, né? Que a convivência com ela te faz mal, realmente mal. E isso é se anular, é você acabar com a sua vida, pô, sabe? Não é por aí. Agora, eu acho que... livro... Pode falar. Naquele livro A Cabana, do William P. Young. Eu acho aquele livro fantástico. Já cansei de ver o pastor batendo nesse livro. E quem bate nesse livro não entendeu o cerne do livro, porque o cerne do livro é perdão. O livro fala só sobre isso. E ele fala uma parada muito interessante, que perdão não é esquecer. Se você perdoar uma pessoa, você não precisa esquecer. Ela vai estar lá. Perdão é deixar ir, sabe? É você pegar aquela situação e colocar na mão de Deus. Para Deus fazer o que ele tiver que fazer. Seja ensinar você, seja ensinar outra pessoa, seja o que for. Mas perdão é isso, sabe? Eu gosto dessa definição de perdão porque você tira aquele peso, como a gente já ouviu. Não, porque perdão é mandamento, perdão é mandamento, perdão é mandamento.
Você pode encarar como um mandamento. Imperdoável com você. Will, o apóstolo Paulo costuma dizer que sem amor... Meu áudio está vazando aí, ô louco. Abaixa essa televisão aí. O apóstolo Paulo costuma dizer que sem amor nada se aproveita. Né? Se você tem que fazer alguma coisa por força de lei, mas não é por amor, seja você dizimar, seja você dizer que perdoa, seja qualquer coisa, se não for uma atitude que brota do teu coração, com amor mesmo, com verdade, não serve de nada, cara. Exatamente. Aí você tem a questão, aí a pessoa vai, faz, até que você bate de frente com algo que é imperdoável. O cara chegou, foi lá, deu um tiro, matou teu filho. Não precisa matar, não. O cara foi lá e abusou sexualmente do seu filho de 5 anos de idade, que é o caso aí. Também. Aí você impõe para a pessoa. Aí você impõe para a pessoa. Você tem que perdoar. Cara, a pessoa ela vai perdoar quando ela se sentir pronta para perdoar. Eu acho bacana que normalmente as pessoas que cobram esse perdão são pessoas que não passaram pela situação. Exatamente. O cara que cobra que você perdoe um traidor no casamento é o que nunca foi traído. O que diz que ela tem que perdoar o pedófilo é porque nunca teve um filho abusado. Normalmente são pessoas que não vivenciaram o tipo de situação que elas mesmas estão cobrando. Né? E agora, em contrapartida, só é passível de perdão aquilo que é imperdoável. Sabe? O que pode ser perdoado, whatever. Mas o que é impossível de se perdoar, esses são os mais difíceis, cara. Sabe? Então, eu acho que você forçar um perdão, porque perdão é mandamento, não sei o que, mas eu não me sinto pronto para perdoar, como é que eu faço? 70 vezes 7, não sei o quê. Cara, eu sou ser humano, cara. Que Deus quebre isso em mim, cara. A gente se coloca muito como super-homem, sendo que Deus quebra a gente o tempo todo, sabe? Nos colocando em situações que nos ensinam, ou seja, perdão, seja amor, seja paciência. Eu acredito muito no que fala naquele filme, que fala o seguinte, no Todo-Poderoso, ele fala o seguinte: quando você pede algo para Deus, você acha que ele vai te dar ou ele vai criar uma situação para que você viva, que você adquira aquilo? Sabe? Eu acredito muito nisso. Só que eu acho que nada é automático e no reino de Deus nada é forçado. Uhum. Nada pode ser forçado no reino de Deus. Agora, Will, por outro lado, e pra gente já... Cara, meu áudio está vazando muito aí. Se você puder baixar um pouquinho aí. Tem como? Calma aí, então. Claro. Senão o pessoal vai ficar me ouvindo aí. Minha voz já é enjoada, já é nasalada. Em dobro ainda é complicado. Melhorou aí? Melhorou aí? Melhorou. Mas... Não tá nem na televisão, hein, cara? Não tá nem na televisão. Tá um pouquinho ainda, acho que eu tô vendo um delayzinho, mas... Eu tô me reouvindo, tá indo e voltando. O que podia fazer aqui eu já fiz, cara. Beleza. Deixa eu ver se eu baixar teu áudio aqui, se melhora. Vamos ver. Eu acho que a gente tem que pensar também um pouco, antes da gente encerrar, cara, na questão da criança. Eu estava lendo a super interessante desse mês e estava falando que em casos de estupro, e o estupro hoje não engloba só o ato sexual, né? Igual era antigamente. O estupro hoje, um ato libidinoso contra a criança, contra a mulher e tal, pode ser considerado estupro. É uma violência sexual não consensual, mesmo que não haja a penetração, no caso, né, considerado estupro. Então, baseado nisso, falando que em casos de estupro contra crianças e adolescentes, em mais de 60% dos casos, se não me engano, um número assim, muito alto, ele acontece por pessoas próximas, por parentes, por pessoas que estão dentro de casa, que têm convivência com a criança. Então, assim, é importante que, baseado nisso, os pais, sejam cristãos ou não, vivam um bom relacionamento com o seu cônjuge ou não, sabe? Assim, é bom que se
que se tenha esse tipo de conversa com as crianças, que se dê liberdade, que se pergunte algumas coisas, e, sobretudo, que fique de olho nos sinais, né? Se perceber que a criança está agindo de forma estranha, que a criança está alguma coisa diferente da rotina dela, está agindo com medo de algum adulto, né? É bom que se observe, porque, infelizmente, a gente vive num mundo que está muito doido, né, cara? E ninguém está livre disso, não. Sabe, assim, o coitado do menino lá sofreu uma violência, uma criança de 5 anos, muitas vezes não sabe nem expressar o que está acontecendo, né? E eu não sei como que a pastora lá conseguiu perceber na criança o que estava acontecendo. Realmente eu não sei, mas fico alerta aí, né, para que os pais observem, né, com mais cuidado quem se relaciona com a criança, com seus filhos, né, e atentam aos sinais sempre aí, né? Tem que os pais eles possam cuidar, em vez de deixar ou a televisão, ou a internet, ou o tablet cuidar do seu filho, que os pais possam cuidar dos seus filhos, de verdade, sabe? A minha tá aqui na cama deitada, dormindo igual uma pedra. Eu tento limitar algumas coisas dela. Eu tento fazer ela brincar, eu tento ser... Eu faço o máximo para perder o mínimo, como um amigo meu me ensinou uma vez. Então, cara, que os pais sejam presentes de verdade, sabe? Porque às vezes a pessoa está cuidando tanto das coisas de Deus que ela negligencia os filhos. Sendo que os nossos filhos são herança do Senhor também. Sim. Sabe? Nossa família é o nosso ministério, cara, também. Sabe? A gente envolve eles e cuida deles também. Sabe? Que a gente consiga cuidar dos de fora, mas cuide também dos nossos. A prioridade são os nossos, né? Oi? A prioridade são os nossos, são os de casa, né? Sim, cara. A partir sim, daí eu acho a que gente expande, né? Mas às vezes a gente está tão apaixonado. Vou usar essa palavra, ser um pouco mais romântico. A gente está tão apaixonado por aquilo que a gente faz para Deus, seja ministrar, seja pregar, seja ajudar um irmão, seja aconselhar, seja o que for, que o nosso filho fique em casa e a gente esquece que ele é importante, sabe? Um amigo meu, não vou falar o nome, o pai dele separado da mãe, ele me relatou uma das conversas que ele teve com o pai dele, e ele perguntou: pai, quando é que você vem me visitar? Pô, não sei, filho, eu tô trabalhando para Jesus, eu não sei. Brincadeira, né, cara? E aí? Sabe? Eu tenho tentado levar minha filha para a igreja todo domingo, graças a Deus tenho conseguido, tem sido uma benção, e eu creio que ela está na mão do Senhor, sabe? Eu creio que Deus tem algo muito lindo para fazer na vida dela. Travou de novo aí, Will, sua conexão. Agora? Rodrigo? Voltou. Voltou? Deus tem algo na vida dela muito lindo, seja grande, seja pequeno, se vier de Deus. Então, só que eu tenho que fazer minha parte também sendo presente, sabe? Eu tenho que ser um pai presente. E os pais que estão vendo essa conversa aqui, essa conversa mega simples, de pais, que eu sou pai, o Rodrigo também é. O Rodrigo é pai de 2 meninos, eu sou pai de uma menininha linda. Nós pais vamos amar nossos filhos e cuidar dos nossos filhos na vida deles. Se você tiver que parar para ensinar o dever de casa, você pare. Se tiver que ficar antenado do que acontece no colégio, tiver que conhecer os amiguinhos ou as amiguinhas, conheça. Observe o seu filho, cuide do seu filho, sabe? Se você perder tudo, você só vai ter ele, sabe? Você só vai ter Deus e você só vai ter o seu filho. E isso vai te bastar sempre, entendeu? E que seja assim, que isso fique pra gente, a família aí que se quebrou, e que Deus console os corações e a mãe seja sábia, seja muito sábia,
de buscar até uma ajuda para ela e para a criança, sabe? E o Resistência Podcast deixa um abraço, nossa solidariedade para ela, que Deus a abençoe, que Deus abençoe, eu lembro do nome dele agora, acho que é Leandro, se não me engano, que Deus abençoe, caso ele tenha feito, que ele se arrependa, sabe? E que encontre a graça de Deus, porque as pessoas são para pecadores como você. Falhou de novo aí, Will. Tá difícil isso, tá igual o Daniel da última vez aí. Mas eu faço minhas as palavras do Will, que a gente tenha um olhar de misericórdia, né, com essa pastora, essa criança, não julgue, não force a barra para que, como se ela tivesse que voltar para o casamento dela. Isso é uma decisão pessoal, uma decisão dela. E que ele, que se realmente cometeu, né, como o Will disse, que Deus tenha misericórdia, que ele se arrependa, né, mas que pague pelos seus crimes, né? Que o que ele cometeu, se realmente confirmado, realmente é um crime contra a vida, né, cara? Contra a existência. Coisa terrível isso. Então a gente... Will, conclui seu pensamento aí, porque você deu uma caída aí. Eu capotei aqui de uma forma inacreditável. Essa internet brasileira, então, né? Oi? Essa internet brasileira. Será que eles queriam mudar o preço? Acho que o próximo Hangout vamos fazer sobre a internet, cara. Eu tô botando um desafio aqui. Que o próximo Hangout a gente faça sobre a internet, porque tá muito patética essa internet. A gente vai ter que gravar um Hangout sobre a falta de internet. Oi? Vamos ter que gravar um Hangout sobre a falta de internet. Putz, cara, nem fala. Eu trabalho com isso, cara. Eu vou... Tu vai ter um especialista pela primeira vez. Tá certo. Então... Você quer concluir aí, Will? Sim. Já deu ruim de novo. Melhorou? Agora voltou. Que os pais possam fazer o máximo para perder o mínimo. Sim. E que nós possamos ensinar os nossos filhos o caminho da verdade, ele jamais se desviará dele. E é isso aí. Verdade, cara. Então é isso, meu amigo. Você que está com a gente aí, se quiser acessar o nosso site lá em resistenciapodcast.com, nela a gente tem o podcast lá em áudio. Nós já vamos para 23 programas lá, com diversos temas. Tá? Vai estar o link aqui no vídeo do Hangout aí, você pode acessar. Tá? Lá a gente todo dia 20. Todo dia 20 do mês temos um novo programa. Lá no nosso site também temos uma seção de colunistas, né, com textos nossos lá, tudo apresentando uma ótica não religiosa do Evangelho, tentando desneurotizar um pouco, tá bom? E obrigado você aí que assistiu até o final aí. Eu espero que a opinião da gente tenha algum valor para você aí, que acrescente alguma coisa na sua vida, beleza? Assim Amém. Que a gente tiver um assunto aí que a gente acha que mereça um comentário, um papo aí entre a gente vai estar de volta aí, beleza? Obrigado aí pela sua atenção. Valeu, Will. Obrigadão aí, brother. Valeu, Rodrigo. Abraço. Valeu. Tamo junto.